Muito bem-vindos ao Telescópio, começando aqui para você nesta quarta-feira. Você que se liga com a gente através do canal 8 da NET, também através das redes sociais da TV. É sempre uma alegria poder estar junto e eu peço a você, que nos ajude aqui a chegar a mais pessoas, compartilhando, curtindo, estando junto aí, se inscrevendo nos nossos canais na internet para poder acompanhar todos os nossos programas passados e também os nossos ao vivos aí, que sempre você vai receber uma notificação. E no programa de hoje já iniciamos aqui a nossa primeira entrevista conversando com o Ivair Paulino, ele que é presidente do Conselho do Idoso aqui de Itapetininga, para falar a respeito dessa faixa etária, dessa população que cada vez mais ela tem tomado o seu espaço, tem sido, acho que a faixa de crescimento mesmo da população, aquela é sempre maior através dos idosos também. A nossa população ela vai envelhecendo e com isso vai se tornando, vamos dizer assim, cada vez mais necessário se pensar a respeito dessa população. Então, Ivair Paulino, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, tudo bem e você? Tudo bem, Ivair, já conta para mim primeiro, Ivair, assim, a respeito, vamos dizer assim, da população idosa, o quão necessário é cada vez mais se pensar na população idosa, na qualidade de vida dos idosos aqui de Itapetininga. Então, Guto, isso é muito importante, todos tenham consciência, para que todos pratiquem, a cidadania. Nós conseguimos, em 2003, tirar do papel o Estatuto do Idoso, com a Lei 10.741, e com isso a gente tem um estatuto muito bem elaborado, e o que a gente precisa hoje é que a sociedade, o poder público, que eles realmente façam cumprir os direitos dos idosos, ou seja, nada mais é que praticar a cidadania. Muito bem, Ivair. Conta pra gente aqui, primeiro na sua vida pessoal, em que momento você acreditou que era importante se envolver mesmo com a coletividade, pensar, ajudar, às vezes representar alguns dos idosos aqui de Itapetininga nessa luta? Então, Guto, eu já fazem mais ou menos uns 28 anos que eu atuo, trabalhando com idosos. Eu trabalhei por quase 30 anos numa empresa multinacional aqui de Itapetininga, e dentro dessa empresa tinha o pessoal que era do grupo de voluntários. E dentro desse grupo tinham várias atuações dentro da sociedade. E uma delas era com idosos. E eu comecei como vicentino, atuando no Abrigo Monte Serra, que é da Sociedade São Vicente de Paulo. E é ali que eu fui me interagindo com a situação, adquirindo conhecimento e procurando também estar fazendo um trabalho de conscientização das pessoas, dos meus amigos, da minha família, trazendo as pessoas para próximo de mim. Muito importante, Ivair. Acho que é uma luta mesmo, que ela cada dia mais tem crescido e que é necessário mesmo se ter um cuidado todo especial. E conta pra gente, Ivair, assim, falando a respeito justamente, vamos dizer assim, dessa luta, desse momento, Hoje nós já se fala muito mais a respeito dos direitos, das necessidades dos idosos, Mas você vê que existem muitos pontos, muitos desafios a serem enfrentados ainda, principalmente aqui na nossa cidade? Sim, existe. Na verdade, a gente ganhou muito, no passar dos anos. Só para você ter uma ideia, Guto, na década de 90, o Dia Nacional nem era chamado de Dia Internacional, era Dia Nacional do Idoso. Ele era comemorado no dia 27 de setembro. Uhum. E a partir de 2003, quando o Estatuto do Idoso ele saiu do papel, e muito bem elaborado, é o que eu falei para você, hoje basta se cumprir o que está no Estatuto do Idoso, mas infelizmente tanto a sociedade civil quanto o poder público, eles deixam a desejar. Mas a partir de 2003, quando saiu do papel, realmente virou lei, aí começou-se a comemorar a partir do dia 1º de outubro, amanhã que a gente vai estar comemorando o dia que passou a ser o Dia Internacional do Idoso. Uhum. E o que a gente percebe hoje é que, por exemplo, vamos falar de Itapetininga, como você colocou, os bancos, a gente percebe que não tem aquele cuidado especial com os idosos, as casas lotéricas, ou seja, o transporte. Então você percebe que o idoso ainda
ele sofre com algumas situações por conta de não se fazer cumprir o que é de direito deles. Então, olha só, esse cumprimento do estatuto eu acho que é um ponto especial, até porque se fala muito disso até com respeito a outras leis, né? Sempre nós temos alguns entrevistados aqui, principalmente dos conselhos, aqui eles falam, olha, existe uma lei, existe uma norma, tudo, mas que a aplicação dela às vezes é muito difícil. E a seu ver, seria, vamos dizer assim, algo que necessitaria de uma ação maior do poder público, às vezes instituindo, vamos dizer assim, algumas formas de se multar, de se punir quem não cumpre, ou uma parte da conscientização da população que é mais necessária nesse momento? As duas coisas, Guto. Hoje, né, por exemplo, dentro do Conselho, a gente tem 16 membros. Desses 16 membros, 8 são da sociedade civil, e 8 são representantes do poder público. Infelizmente, nem todos participam assim, em tempo integral e uma dedicação total. Mas, por outro lado, felizmente, a maioria participa ativamente e se dedica. Então, eu vejo assim, que hoje, na situação atual que a gente está, a gente necessita muito do poder público. Por quê? Porque, infelizmente, tem algumas coisas que necessitam de investimento. Só para você ter uma ideia, a gente fez uma conferência municipal aqui em Itapetininga, ela é bienal, tem que acontecer a cada 2 anos. Aconteceu em 2018. Foi um evento sensacional. A gente teve várias propostas, várias ações, né, a ser implementadas que saíram dessa conferência. Nós levamos essas necessidades, saímos com essas necessidades daqui, nessa conferência, foi no dia 18 de março de 2018. Aí eu fui eleito, eles chamam de delegado, né? Eu fui delegado a estar participando da conferência estadual, que foi nos dias 10, 11 e 12 de novembro do mesmo ano, 2018. Nessa estadual, a gente percebia lá que as necessidades das cidades, elas são muito parecidas. Nós tivemos mais ou menos umas 300 cidades do município do estado de São Paulo participando dessa conferência estadual. E você percebe que as necessidades de cada cidade são muito parecidas. Então foi incorporado, foi feito um pacote, né? E desse pacote estaríamos, porque eu também lá fui eleito para estar indo na conferência nacional, que aconteceria em Brasília neste ano, mas por conta da pandemia acabou sendo cancelado, e foram elencadas as necessidades de todos os municípios e as principais. Aqui em Itapetininga, por exemplo, para você ter uma ideia, nós temos coisas que na conferência estadual a gente conseguiu chegar num consenso de deixar ela mais fácil, ou seja, sem uma oneração tão grande para o município. Por exemplo, instalação de uma delegacia especializada para o idoso na cidade. Essa delegacia, a gente lá no Conselho Estadual, a gente percebeu que tinha cidades que tinha ela em conjunto com a Delegacia da Mulher. Ou seja, você não precisa de uma estrutura para estar montando, você já tem um espaço físico, você já tem uma estrutura física que você pode estar usando para criar esse espaço para que o idoso chegue com mais facilidade. Mas infelizmente a gente fez reunião, né, com o executivo, mas não fomos atendidos. E aí também tem a questão da passagem gratuita, que a gente chama de transporte interurbano, né, que nada mais é que os nossos ônibus de circular. Hoje, no Estatuto do Idoso, ele fala que o município decide se ele quer liberar isso para idosos acima de 60 anos ou acima de 65. O município de Itapetininga, ele libera para acima de 65 anos. Então fica uma porcentagem de idosos, só para você entender, Guto, nós temos mais ou menos 165 mil habitantes em Itapetininga. Então 18 mil, 11% mais ou menos da população, ela é idosa. E desses
18%, 5% está na faixa de 60 a 65 anos. E esses da faixa de 60 a 65 anos, por conta do município, eles não têm direito a essa passagem gratuita. Então é uma porcentagem significativa e que necessitaria desse benefício. Olha só, então às vezes é preciso olhar com mais cuidado, né? Olhar com mais carinho as necessidades que nós temos aqui da nossa cidade. É uma população, vamos dizer assim, muito importante que também tem as suas dificuldades, né? Precisa mesmo desse auxílio. Então, e vai falando agora a respeito da data do dia 1º, né? É o dia internacional, né, do idoso. Como que está sendo pensado isso, levar essa conscientização, levar também essa reflexão a respeito aí das necessidades, daquilo que nós precisamos ter mais cuidado, né, com os idosos daqui da nossa cidade? Isso. Ano passado a gente fez um evento na praça, no Largo dos Amores, um evento que reuniu muita gente, tivemos a participação tanto da sociedade quanto do poder público, pessoal da Secretaria do Esporte, Secretaria da Saúde, Promoção Social, CREAS, CRAS, SENAC, pessoal da Secretaria de Saúde, pessoal do Planetec, que foram lá para fazer aferições de pressão arterial, exame de diabetes. Foi um evento interessante que mobilizou a população, que é um lugar movimentado, né? O pessoal que estava passando por ali naquele dia, mas infelizmente esse ano nós não vamos conseguir fazer, né, por conta das restrições aí de aglomerações, e esse ano o que a gente tem são as redes sociais para estar divulgando essa data. Muito bem, então fica aí também trazendo aqui para você que está acompanhando com a gente a importância, né, de ter essa reflexão, de acompanhar mesmo todas essas informações aqui que vão sendo passadas através das redes sociais e pelo pessoal aqui do Conselho de Idoso aqui de Itapetininga. E conta um pouquinho a respeito do Conselho agora, né? Você citou pra gente aqui quando ele começou a atuar, tudo tal, mas como que é pensada a composição do Conselho, a atuação dele? É um órgão, vamos dizer assim, que consegue decidir algumas coisas? É algo mais consultivo, que ele ajuda a Prefeitura a pensar? Como que funciona? O Conselho, ele tem lá seu regimento interno lá, né, que faz essa composição de pessoas, e essas pessoas são pessoas que são convidadas, né? No meu caso, por exemplo, eu fui convidado para estar participando do Conselho, comecei a participar e, de repente, dentro de uma votação lá entre eles, me elegeram como presidente. Então, hoje eu estou como presidente do Conselho, até o final do ano que vem, nem chega até o final do ano, acho que até setembro, se eu não me engano, e aí a gente já está definindo uma outra pessoa. Um pessoal que tem o poder de estar discutindo os assuntos, né, de estar levando as necessidades, mas infelizmente é o que eu falei para você, muitas das necessidades, às vezes até coisas simples, que acontece muito. Por exemplo, um exemplo claro de necessidade simples são essas vias elevadas, o pessoal chama de longo faixa, né? Que são essas faixas elevadas. Isso aí para um idoso faz uma diferença tremenda, porque ele não precisa estar descendo, né, na guia, né, na sarjeta ali, e os carros respeitam, né? Ou seja, eles param para o idoso passar. Mas infelizmente nem próximo às instituições de idosos, tipo Abrigo Monte Serra, Lar São Vicente de Paulo, a gente já fez vários pedidos e nós não temos, infelizmente nós não temos até hoje. Olha só, então é uma necessidade muito grande se atentar a tudo isso. Eu agradeço as pessoas que estão participando aqui com a gente, mandando o seu recado através do facebook.com/TV Itapê, a Neuza Alves, a Márcia, o Miqueias Tiburcio, eles mandam aqui pra gente boa tarde sejam muito bem-vindos aqui ao Telescópio. Manda a sua pergunta, a sua curiosidade também para a participação aqui do Evair Paulino, ele que é o presidente do Conselho de Idoso aqui de Itapetininga. E vai falando agora também aqui a respeito, vamos dizer assim, das reivindicações, né? Você citou aqui pra gente a questão das lombofaixas, também outras coisas. Quais são as principais, vamos dizer assim, necessidades hoje que você vê aqui na nossa cidade, que às vezes com coisas simples, que, principalmente no tempo de eleição agora, né, levar isso até os candidatos a vereador, a prefeito que assistem aqui o nosso programa, para eles pensarem bem essas necessidades aqui dos idosos de Itapetininga? Então, Guto, quando a gente faz as conferências, né,
a gente trabalha com eixos, né? Divide os eixos, né? São pessoas especializadas no assunto, tem advogado, assistente social, são professores, secretários de transporte, ou seja, são pessoas que têm conhecimento da causa. E dentro desses eixos, a gente tem o primeiro eixo, né, que é o direito fundamental na construção e na efetivação das políticas públicas. Dentro do eixo, desse primeiro eixo, a gente tem os sub-eixos, que são saúde, assistência social, previdência, moradia, transporte, cultura, esporte e lazer. No eixo 2, a gente está falando de educação, assegurando os direitos e emancipação humana. No eixo 3 é o enfrentamento da violência dos direitos humanos da pessoa idosa. E no eixo 4, os conselhos em si, quais são as atuações do conselho para se manter ativo, né, e implementando ou cobrando a implementação do poder público. Quando a gente fala dessas necessidades, as necessidades principais que a gente tem hoje aqui, ela está ligada, uma, que é a que eu falei para você, do transporte público, que é essencial. A segunda, que está falando sobre a questão da moradia, que eu não comentei ainda, mas a moradia para o idoso, dentro da lei, está previsto que 3% dos conjuntos, por exemplo, CDHU, 3% das casas, elas têm que serem disponibilizadas para o idoso. Desses 3%, quando é apartamentos, tem que ser no térreo. E, infelizmente, a gente não vê isso acontecendo aqui no município, entende, Guto? Infelizmente, não é uma coisa só do município, né? Lá na Conferência Estadual, a gente viu que tem muita gente sofrendo com isso. Aqui no município, a gente tem uma entidade que é o lar Vila Dignidade, chamado Vila Dignidade, que é um lar para idosos, onde é mantido pela prefeitura. Só que a procura é muito grande, a gente vê que tem um grande número de pessoas procurando por uma moradia e não tem, entendeu? Aí esse seria um outro ponto. A delegacia, que eu falei para você, uma delegacia especializada, e na questão da saúde, o que a gente percebe é uma necessidade muito grande em geriatras. Então, o idoso hoje, ele tem que ter uma certa prevenção da sua saúde. Não esperar acontecer algo para ele procurar e acumular o que acontece hoje, uma grande quantidade de procura e acúmulo de pessoas idosas, por exemplo, no hospital. Então, o ideal seria que essas pessoas elas fossem atendidas por geriatras. E muitos municípios eles têm cursos especializados em gerontologia, para que, além de ser clínico médico, nos postos de saúde, tenham geriatras para fazer a prevenção da saúde do idoso. O que a gente percebe é que aqui em Itapetininga tem uma situação muito interessante, que é essa capacitação de cuidadores de idosos. Isso é muito interessante. Então seria interessante também que tivesse essa capacitação para os médicos, para que eles sejam especializados em gerontologia. Muito bem. E vai também, acho que é algo que deve surgir, principalmente às vezes numa conversa pessoal, tudo, né? Que muitos dos direitos, né? Isso acho que acontece com todo mundo, mas principalmente com os idosos, né? Muitos dos direitos que são protegidos por lei, que são assegurados, tudo, ele muitas vezes não tem a noção, não tem o conhecimento, e muitas vezes ele deixa passar várias situações onde ele poderia estar ali atuando, exigindo o seu direito e acaba não fazendo isso, né? Isso é comum? Existe vamos dizer assim, alguns direitos simples que as pessoas às vezes elas não sabem e por isso acabam não recorrendo, não solicitando? É comum, Guto. Você veja bem, uma pessoa com acima de 85 anos, numa agência bancária, por exemplo, ela tem prioridade total. Mas isso você não vê acontecendo. E você percebe também que tem muitos idosos que nem sabem que isso é lei e que eles têm esse direito. Eu já presenciei pessoas com acima de 85 anos tendo que fazer a famosa prova de vida, né? A pessoa fica lá esperando horas, como se fosse uma pessoa com idade normal. Como se fosse mais um cliente do banco e não alguém com direitos especificados, né? Olha Exatamente. só.
Então é muito importante ter esse cuidado, procurar saber os seus direitos. Agora nessa época da pandemia, né, nós tivemos um cuidado todo especial, principalmente dos grupos de riscos, que incluem aí os idosos aqui da nossa cidade, né? Na atuação do Conselho, existe algum ponto que vocês analisaram ali de propiciar, de dar mais segurança ainda aos idosos aqui na cidade de Itapetininga durante esse tempo, Iver? O que a gente espera, né, que esteja acontecendo é que, em caso, o que a gente se preocupa muito, Guto, nessa questão aí, não são os idosos que eles têm seus lares, né, que são assistidos por alguém da família. Quando é assistido por alguém da família, tudo fica mais fácil, a família está ali ao lado para uma necessidade e a vigilância sanitária, no caso, a Secretaria da Saúde, seguindo o protocolo de atendimento no caso de uma situação de um idoso infectado. Mas o que preocupa muito a gente, esses dias mesmo, passamos por um sufoco, quando existe uma suspeita. Por exemplo, vamos falar do Lar São Vicente de Paulo, tem 83 idosos aproximadamente lá. Se caso alguém contrair essa doença lá dentro, é um barril de pólvora, infelizmente. Mas, por outro lado, a gente tem uma excelente administração lá, onde você percebe que já estamos aí há 7 meses praticamente da pandemia, e graças a Deus, ninguém é infectado lá, e esperamos que continue assim, que Deus nos livre de que isso aconteça. No abrigo Monte Serra, os idosos eles são independentes, eles têm que se cuidar. Apesar de que alguns não se cuidam muito bem, eles têm que se cuidar. Por quê? Porque eles vão até o banco, eles recebem o pagamento deles, eles vão até o mercado, alguns fazem a própria comida, ou seja, eles têm uma vida independente. Nesses casos, a gente fica muito preocupado, porque eles estão saindo para a rua, né? E tivemos um caso na semana passada, inclusive, de um senhor que ele veio a falecer e foi suspeito. Quando foi suspeito, nossa, você não imagina a agonia que nós passamos. Por quê? Porque se ele foi suspeito, poderia ter mais alguém dentro do grupo ali, dos assistidos que residem lá, que poderia ter sido infectado também. Mas graças a Deus saiu o resultado ontem para alívio de todos e deu negativo o teste dele, mas com certeza é uma coisa muito preocupante que preocupa todos nós. Muito bem. E nós temos uma pergunta aqui que chegou através do Facebook. A Regina Célia Martins, ela manda aqui pra gente, falando assim: gostaria de perguntar ao senhor Ivair por que Itapetininga não tem um posto de saúde exclusivo para os idosos a partir de 60 anos. Ela fala que conheceu um na cidade de Osasco com esse tipo de atendimento, pois levava a mãe dela muitos anos nesse posto. E é um atendimento rápido, exames laboratoriais com prioridades. Itapetininga precisaria desse tipo de posto. Ela coloca aqui. Se o senhor puder comentar, é uma necessidade aqui da cidade de Itapetininga? Na verdade, nós temos aqui o PAP. O PAP ele fica próximo ao espaço da melhor idade e ele é específico para idosos. Inclusive, dentro do PAP também tem o EMAD, né, que é o atendimento a domicílio para idosos que não conseguem se locomover. Então, tem uma equipe que vai até a casa. Mas com certeza precisa ser melhorado, porque a estrutura é muito pequena para a quantidade de idosos que a gente tem, para a quantidade de idosos que procuram e que necessitam desse atendimento. Então, o ideal seria assim, que a gente tivesse um posto especializado para atendimento dos idosos, mas infelizmente não temos. O que eu vejo de bom nisso, né, é que o PAP ele está atuando hoje, tem uma atuação boa, mas com um número pequeno de pessoas. E assim como acontece com o PAP, acontece com o espaço da melhor idade. É um espaço muito significativo para os idosos, só que os idosos têm que ir até lá. E ele fica localizado na Vila Aurora, na Venceslau Braz. Então você veja bem, idosos que residem no famoso Paquetá, Vila Regina, Vila Rubens, Vila Alves. Esse pessoal, por exemplo, já tem dificuldade para ir até a Vila Aurora.
Então, o ideal era que tivesse uma estrutura, como tem no espaço da melhor idade, um PAP e um EMAD localizado em outras partes da cidade, para pegar a população num todo. Não, é muito importante mesmo. Seu Ivair, muito obrigado pela participação aqui no Telescópio. Acho que deu para trazer bastante para o pessoal e a atuação do Conselho também, as necessidades de ter esse cuidado, de pensar, né, nesta data aí, dia 1º de outubro, aí, então, o Dia do Idoso, tudo ter esse cuidado especial nesse momento. E eu gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui com a gente. Se quiser deixar algum recado final, consideração final com o pessoal, fica aberto aqui no Telescópio. Guto, eu que agradeço por ter participado, obrigado pelo convite, e nós estamos à disposição. O Conselho Municipal do Idoso, ele está na rua Cizenando Cruz Dias, número 938. Precisando, qualquer coisa, a gente está lá à disposição. Tá certo, muito obrigado. Conversou com a gente então Ivair Paulino, ele que é presidente do Conselho do Idoso aqui de Itapetininga. Você que está